Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Vamos começar essa semana com o Senhor na nossa frente, com a graça dele sendo derramada sobre a nossa vida mais uma semana, mais um dia, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção demais essa semana que a gente vai estar lendo, né? Mais um pouco do livro de Jeremias. Livro denso, um livro poderoso, né? Cheio de palavras proféticas a respeito de Judá, de Jerusalém, do que o Senhor está fazendo, de mais uma vez o seu povo sendo levado, né, cativo. Por que mais uma vez, Elisângela? Porque lá atrás o Senhor mesmo levou eles também para o Egito, para depois trazer a libertação, para o povo entender, né, o quanto eles estavam cativos, aprisionados, e o Senhor os libertou. E no caso da Babilônia é a mesma coisa, né? O Senhor também faz isso, usa, né, o rei da Babilônia nesse momento da história e leva o seu povo cativo para que eles entendam que obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar, é melhor do que padecer na mão de um opressor, de um inimigo, né? Vamos orar, gente? E a gente já vai entrar, então. Hoje nós vamos, dia 1º, né, da semana 34, dia 14 de agosto. O mês já tá aí caminhando para metade do mês, né? Parece que foi ontem que a gente começou e nós já estamos no dia 14. Hoje vai ser Jeremias 23, 24 e 25. Ok? Vamos orar. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia, por esse início de semana, por esta segunda-feira. Obrigada, Espírito Santo, pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, de saúde, de paz, de alegria no Senhor, de refrigério que nós temos na Tua presença, Jesus. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor está construindo em nós, através da Tua Palavra, as transformações, Pai, que a Tua Palavra tem causado dentro de nós. Ah, Senhor, como o confronto, como a Tua Palavra nos mostra o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto nós precisamos da Tua graça todos os dias para que vençamos o pecado. Toda a maldade, Senhor, que nos rodeia o tempo inteiro. Nosso homem caído, ele é totalmente, Senhor, dependente do Senhor para não pecar. Obrigado, Espírito Santo, fica conosco mais essa semana, ministra as nossas vidas de maneira poderosa. Queremos ser, Senhor, impactados por aquilo que o Senhor está falando através do profeta Jeremias, e que esse confronto que ele fez com Judá e Jerusalém seja um confronto para nós hoje quanto ao nosso pecado, quanto à nossa rebeldia, quanto à nossa rejeição ao Teu Espírito, ao Teu chamado, a nossa submissão ao Senhor, Pai. Oh, Jesus, que essa palavra venha também, Senhor, trazendo esse confronto em nós. Obrigado, Espírito de Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá, gente? Então, Jeremias 23 diz assim: o Senhor declara: eu vou castigar severamente os líderes do meu povo, os pastores das minhas ovelhas, porque espalham e destroem as ovelhas do meu pasto. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses maus pastores que dirigem o povo de Judá: vocês espalharam e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram das ovelhas. Por causa disso, eu mesmo vou cuidar para que vocês sejam castigados por essa grande maldade. Eu mesmo recolherei os remanescentes do meu rebanho, irei buscar as minhas ovelhas em todas as terras para onde os expulsei, e trarei cada uma das ovelhas à sua pastagem. Elas terão muitas crias e o meu rebanho vai crescer bastante. Eu escolherei bons pastores para cuidar das ovelhas e lhes dar alimento. Nunca mais sentirão medo, nem ficarão espantadas. E os novos pastores não deixarão que nenhuma ovelha se perca, diz o Senhor. Está para chegar o dia, diz o Senhor, em que farei brotar um ramo justo da família de Davi. Ele será rei e governará com justiça e sabedoria, e no seu reinado a justiça se espalhará por toda a terra. Quando ele reinar, Judá será salvo e Israel viverá em perfeita paz. E todos vão chamá-lo pelo seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Vai ser exatamente nessa época que, quando alguém fizer uma promessa ou um juramento, não dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Em vez disso, dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe de volta os israelitas da terra do norte
e de todas as nações para onde os expulsou, para morarem em sua própria terra. O meu coração está quebrado por causa dos falsos profetas. Todo o meu corpo treme. Eu ando aos tropeções, como um bêbado vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Esta terra está cheia de adúlteros e por causa da maldição de Deus a terra chora. As pastagens estão secas porque os profetas fazem o mal e usam seu poder de maneira errada. E não são apenas os profetas, os sacerdotes fazem a mesma coisa. Já vi as imoralidades que eles cometem dentro do meu templo, diz o Senhor. Por isso, a vida deles será como andar no escuro, sobre um terreno onde se escorrega facilmente. Eles serão perseguidos pelos inimigos e cairão, porque eu mesmo vou colocar muito sofrimento e desgraça em suas vidas. Quando chegar a hora certa, darei a eles o justo castigo por todos os seus pecados, diz o Senhor. Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles profetizavam em nome de Baal e fizeram Israel, meu povo, pecar contra mim. Entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles traem as esposas e vivem uma mentira. Apoiam quem pratica maldade em vez de fazer os pecadores se arrependerem de seus pecados. Esses falsos profetas são para mim tão pecadores como os moradores de Sodoma, e o povo de Jerusalém é como os moradores de Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso a respeito dos profetas: farei com que comam comida estragada e bebam água envenenada. Foi por causa desses profetas de Jerusalém que a terra ficou infestada pelo pecado. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: não acreditem nas profecias desses falsos profetas. Não alimentem falsas esperanças. O que eles anunciam para o futuro não passa de visões que tiveram por conta própria. Elas não vêm da boca do Senhor. Aqueles que desprezam a palavra do Senhor, eles afirmam: o Senhor disse que vocês viverão em perfeita paz. Aos pecadores teimosos que me desobedecem e fazem sua própria vontade, eles prometem: a desgraça não cairá sobre vocês. Mas quem pode me dizer o nome de pelo menos um desses falsos profetas que ande bem perto do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Qual deles obedece ao Senhor quando ele fala? O Senhor vai mandar uma tempestade. Na sua fúria, ele vai mandar um vendaval contra esses homens perversos. A ira do Senhor não vai passar até que ele tenha cumprido totalmente os seus planos. Quando o castigo chegar, vocês entenderão perfeitamente. Não enviei nenhum desses profetas, mas eles saíram correndo, dizendo que foram mandados por mim. Eu não falei com eles, mas eles profetizam em meu nome. Se eles fossem meus profetas, conheceriam a minha vontade, anunciariam as minhas palavras ao meu povo, tentariam fazer o meu povo se arrepender dos seus pecados e deixar os seus maus atos. Por acaso eles acham que não sou capaz de ver o que fazem? Será que pensam que estou apenas em um lugar? Haverá alguém que possa se esconder de mim? Será que eles não sabem que eu estou em todos os lugares do universo? Pergunta o Senhor. Ouço cada dia as mentiras desses profetas. Eles dizem: escutem só o sonho que o Senhor me deu esta noite, e assim mentem em meu nome. Até quando isso vai continuar? Até quando esses profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões que eles mesmos inventam? Espalhando esses sonhos uns aos outros, eles procuram fazer o meu povo se esquecer de mim, como seus pais esqueceram meu nome por causa de Baal. Quem tiver um sonho, diga que foi apenas um sonho. Mas quem quiser ouvir a palavra do Senhor, anuncie a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Como o martelo que quebra a pedra mais dura? Por isso, vou lutar contra os profetas que roubam as palavras uns dos outros e as anunciam como se fosse a minha mensagem. Serei o inimigo dos profetas que espalham por toda parte suas próprias palavras e dizem: foi o Senhor quem disse isso. Vou castigar esses homens que fazem profecias baseadas em sonhos mentirosos, diz o Senhor, que espalham suas mentiras e ilusões e fazem o meu povo cometer pecado. Falam com muito orgulho, mas nunca mandei esses homens profetizarem, nunca dei ordens para falar em meu nome. Tudo o que eles falaram não trouxe benefício algum ao meu povo, diz o Senhor. Por isso, Jeremias, quando uma pessoa qualquer ou um desses profetas
ou até mesmo um sacerdote perguntar: quais são as más notícias que o Senhor manda hoje? Você deve responder: vocês são as más notícias. Eu os abandonarei, diz o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar: esta é a mensagem do Senhor, eu castigarei esse homem e toda a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos ou parentes: o que foi que o Senhor respondeu? Qual foi a resposta do Senhor? Mas nunca mais devem dizer essas palavras. Essas são as más notícias do Senhor. Quem falar assim, eu farei com que o meu castigo caia sobre ele mesmo. Vocês estão torcendo o sentido das minhas palavras, as palavras do Deus vivo, do Senhor Todo-Poderoso, do nosso Deus. Quem falar com Jeremias deve perguntar: o que foi que o Senhor disse? Que resposta ele deu a você? Mas se vocês insistirem em dizer: estas são as más notícias do Senhor para hoje, assim diz o Senhor, vocês dizem: estas são as más notícias do Senhor para hoje, depois que proibi vocês de usarem essa expressão. Por isso eu os castigarei, jogarei vocês para longe da minha presença. Além disso, destruirei esta cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês a eterna vergonha. A sua desgraça nunca mais será esquecida. Capítulo 23 é grande, né? Um texto bem grande. E fala sobre essa questão deles darem muito mais ouvidos, né, aos falsos profetas. E o texto começa falando sobre os pastores também de Israel, né, de Judá e de Jerusalém, que não cuidaram do rebanho. Quem são os pastores? São os líderes, né? São os sacerdotes, são os levitas. São os homens que o Senhor tinha levantado desde a época de Moisés para cuidar do seu povo, no que diz respeito ao ensino, no que diz respeito ao próprio pastoreio, né, do cuidado mesmo, dos conselhos, dos sacrifícios, das ofertas, de todo o plano que Deus tinha para Israel, para as 12 tribos de Israel, a respeito deles serem uma nação forte e poderosa no Senhor. Mas os próprios líderes, aqueles que deveriam fazer a parte deles como um intercessor pelo povo, né? Como alguém que está ali na liderança do povo, eles foram, né, se rebelando contra o Senhor, rejeitando o Senhor e buscando através dos seus deuses, dos benefícios, do dinheiro e de tanta prostituição. O Senhor fala que ele viu o que esses homens estavam fazendo dentro do templo. Gente, imagine o nível de pecado nesse momento em Judá e Jerusalém. Imagine o nível de pecado desses sacerdotes, desses levitas que estavam nesse momento ou nessa geração, né, em Judá e Jerusalém. Para o Senhor trazer uma palavra tão dura contra os pastores e contra os profetas. Contra os profetas é porque eles dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não disse nada para eles. Muitos profetas, eles estão com os ouvidos totalmente surdos, né? Não conseguem ouvir mais nada, mas pelo prazer de ouvir os aplausos, ou pelo prazer de ouvir: nossa, Deus fala com você, ele profetiza qualquer coisa, sonhos da sua cabeça, a palavra está falando, né? Coisas que ele pensa que Deus está falando, e ele vai falando como se fosse em nome do Senhor. Gente, se tem uma coisa que Deus realmente tem dificuldade, né? Vou falar essa palavra, nem sei que palavra usar aqui. O que realmente deixa o Senhor irado é quando alguém usa o nome dele para falar coisas que ele não mandou falar. É quando a pessoa profetiza dizendo estar profetizando em nome do Senhor. É quando alguém fala algo dizendo que Deus falou para falar. Por quê? Porque isso é muito perigoso. A nossa profecia principal é a palavra de Deus. Hoje nós temos, graças a Deus, na nossa geração, há quase 2000 anos, nós temos esse livro poderoso, onde aqui dentro da Bíblia existem todas as profecias que o Senhor precisa falar conosco. Deus não precisa mais trazer nenhuma outra profecia nova para o seu povo, para a igreja. Por quê? Porque todo o propósito e plano de Deus para toda a terra já está dentro da Bíblia Sagrada. Nós temos esse livro que está 100% registrado, os planos de Deus para toda a nação, para todas as nações da terra, para a nossa vida, para a igreja, o que vai acontecer com os ímpios, tudo está escrito. Então, o cuidado que nós devemos ter como homens e mulheres de Deus
é essa questão de Deus está dizendo para falar. Deus está falando isso ou aquilo, né? Nós precisamos ter zelo com as coisas de Deus. Se você pega a própria palavra de Deus e lê e fala, ensina o que está escrito aqui, ela é exatamente a profecia que o Senhor deseja que a sua igreja, que o seu povo receba nesse tempo que se diz hoje. Mas aqui Jeremias tinha uma palavra e muitos outros profetas profetizavam paz e segurança para Israel, e eles gostavam mais dessas profecias dos falsos profetas do que daquilo que realmente Jeremias estava profetizando em nome do Senhor. Porque o ser humano ele tende a desejar muito mais as coisas boas do que as coisas difíceis, né? E geralmente as coisas difíceis, elas têm a ver com o nosso pecado. Então nós estamos sendo confrontados duplamente. Você é confrontado por causa do seu pecado e você precisa se arrepender para que Deus faça algo na sua vida. Então a gente não gosta de ouvir esse tipo de profecia que vem da parte do Senhor por conta do nosso pecado, por conta da nossa arrogância, por conta da nossa altivez, por conta dos nossos delitos e pecados contra o Senhor. Mas preferimos ouvir essas palavras de prosperidade, de paz, de segurança, quando não é isso que vai acontecer. Nós estamos no mesmo período, gente, de Jeremias, de verdade. Se nós analisarmos o que vem acontecendo ao longo desses últimos anos e o que vai continuar acontecendo, é o Senhor trazendo realmente alerta, muito alerta para o seu povo e para as pessoas que desejam então se arrepender e ser salvas. Por quê? Porque Jesus está voltando. E esse inimigo cruel que vai vir realmente para devastar a terra, para levar o maior número de pessoas com ele mortas e para o inferno, que é o anticristo, ele está já sendo levantado, né? Nós não sabemos o dia exatamente que ele vai aparecer, mas nós sabemos que todo o cenário já está preparado para o aparecimento do anticristo. Então as profecias de Jeremias que ainda não se cumpriram plenamente, elas vão se cumprir em algum momento. Capítulo 24. Depois que Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá e os melhores artesãos e ferreiros, o Senhor me deu a seguinte visão. 2 cestos cheios de figos estavam postos diante do templo em Jerusalém. Um dos cestos estava cheio de figos bons, maduros e bonitos, de dar água na boca. O outro também estava cheio, mas os figos eram feios, estavam estragados e não serviam para comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? E eu respondi: figos. Alguns são muito bons, mas os ruins são tão ruins que não podem ser comidos. Então o Senhor me falou o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam o povo que expulsei daqui e foi levado preso para a Babilônia. Eu mesmo os mandei para lá, para o seu próprio bem. Cuidarei deles com muito amor e os trarei de volta à terra de onde foram levados. Eu os ajudarei a crescer em vez de castigar com a destruição. Eles serão plantados como árvore e não os arrancarei. Darei a todos eles corações que saibam me reconhecer como Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque voltarão a me obedecer de todo o coração. Mas esses figos ruins, os estragados, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes, o restante do povo que ficou em Jerusalém e os que fugiram para o Egito. Eles serão desprezados por todos os povos. Aonde forem, sofrerão vergonha e zombaria. Serão malditos em todos os lugares por onde eu os espalhar. Serão mortos na guerra. Morrerão de fome e de doença. Mandarei essas coisas até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Então o próprio Senhor está dizendo, né, gente? Eu falo que tem alguns textos dentro da palavra de Deus que distorce quem quer, né? Faz interpretações erradas se quiser fazer. O que o Senhor está dizendo aqui no capítulo 24 é que ele mesmo está separando 2 tipos de pessoas, né? Os ruins, que rejeitaram o Senhor, que pecaram contra o Senhor, que levaram o povo a pecar, inclusive, e o Senhor mesmo vai os destruir através da guerra, da fome, da peste, né? Eles serão destruídos pelos seus inimigos. É o Senhor quem vai fazer isso. E os figos bons, que estão representados na visão aqui de Jeremias, são aqueles que o Senhor ainda sabe que temem
que pecaram porque foram iludidos, mal ensinados, né? E que podem então se arrepender e se voltar para o Senhor. E o Senhor vai levá-los cativos para a Babilônia, porque o Senhor vai guardá-los lá durante esse tempo de exílio e depois eles retornarão à terra que o Senhor deu para eles por herança. O Senhor está dizendo, né? Pode ler o capítulo 24, que é exatamente isso que Deus está dizendo para Jeremias, que está fazendo, que vai fazer. Capítulo 25. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, Jeremias recebeu esta mensagem para transmitir a todo o povo de Judá. Foi exatamente nesse ano que Nabucodonosor começou a reinar na Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a mensagem a todo o povo de Jerusalém e de Judá e disse: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias até hoje, o Senhor vem me revelando a sua palavra. E durante todo esse tempo, diariamente, desde a madrugada, eu anuncio a todos vocês o que o Senhor me revela. Mas vocês nunca me deram ouvidos. E isso não vem de hoje. Há muitos e muitos anos que Deus manda seus servos, os profetas, mas vocês também não deram ouvidos a eles. Aliás, vocês nunca quiseram ouvir. Quando eles disseram, abandonem esse caminho mau e os pecados que vocês vêm cometendo, essa é a única maneira de vocês continuarem vivendo na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os seus antepassados para sempre. Não provoquem a minha ira adorando e servindo outros deuses ou adorando os ídolos que vocês mesmos fizeram. Se vocês forem fiéis a mim, não trarei nenhuma desgraça sobre vocês. Mas vocês nunca me ouviram, diz o Senhor, mas preferiram provocar a minha ira adorando suas imagens. Com isso, vocês mesmos causarão todo o mal que hoje estão sofrendo. Por isso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, já que vocês não quiseram me obedecer, vou trazer os exércitos dos povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, diz o Senhor. Eu os trarei para marchar contra esta terra, os seus moradores e contra todas as nações vizinhas. Eu destruirei completamente essas nações. Farei de vocês e de seus vizinhos motivo de pavor e zombaria. Serão um monte de ruínas para sempre. Acabarei com a felicidade, com as canções alegres e as conversas felizes e carinhosas entre os noivos. Não vai se ouvir mais o som das mulheres moendo o cereal, e à noite todas as casas ficarão escuras. Esta terra virá a ser uma terra deserta e causará espanto a quem passar por aqui. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. E então, depois de 70 anos de escravidão, castigarei o rei e o povo da Babilônia por causa de seus pecados. A terra dos babilônios ficará sendo um monte de ruínas para sempre, diz o Senhor. Cumprirei todas as ameaças que fiz às nações e que Jeremias escreveu neste livro e profetizou contra todas as nações. Os próprios caldeus serão escravos de muitas outras nações e reis. Como fizeram com o meu povo, assim farão com eles. É assim que vou retribuir conforme as ações e maldades. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: tome este cálice que está na minha mão. Ele está cheio até a borda com o vinho da minha ira, e faça com que todas as nações a quem eu enviar bebam desse cálice. Beberão e andarão aos tropeções como bêbados, por causa dos golpes mortais que farei cair sobre eles. Então peguei o cálice do furor da ira da mão do Senhor, levei-o a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, e cada uma delas bebeu do cálice. Fui a Jerusalém e às cidades de Judá. O rei e os príncipes beberam do cálice, e por isso o país está hoje destruído e vazio. Quem passa por aqui fica chocado com a maldição e zombaria que se vê hoje. Fui ao faraó, rei do Egito, e lá beberam do cálice, faraó e seus príncipes, seus líderes e todo o povo. Também beberam os estrangeiros que lá habitam, todos os reis de Uz, os reis dos filisteus, das cidades de Ascalon, Gaza, Ecrom, e os que restou de Asdod, os reis de Edom, Moabe e Amon, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das terras que ficam do outro lado do mar, de Dedã, Temá e Bus, e todos os que rapam a cabeça, e os reis da Arábia, e todos os reis das tribos que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, e todos os reis da terra do norte, dos reinos próximos e distantes,
um após outro, e de todas as nações da face da terra. Finalmente levei a taça ao rei da Babilônia. Diga a todos esses reis o seguinte: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: bebam desse cálice, bebam até ficarem embriagados, vomitem e caiam para nunca mais se levantar por causa da espada que vou enviar no meio de vocês. Mas se eles não quiserem beber do cálice, diga-lhes: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, vocês serão obrigados a beber. Começa o meu castigo pela cidade que leva o meu próprio nome. Por que vocês pensam que vão escapar impunes do sofrimento? Não, vocês não conseguirão escapar do meu castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes desta terra, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, Jeremias, profetize todas essas palavras contra essas nações, dizendo: o Senhor vai rugir do alto, da sua santa morada, ruge poderosamente contra todos os moradores da terra. Ele vai gritar como os homens que amassam as uvas nos tanques. Esse grito de ameaça do Senhor será ouvido em todos os cantos da terra, porque o Senhor vai julgar toda a humanidade. Ele destruirá todos os pecadores, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vejam, o castigo está se espalhando de uma nação para outra. Vejam como uma grande tempestade está se formando desde os confins da terra. Naquele dia, as pessoas que o Senhor fizer morrer encherão todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém vai chorar por elas, não haverá enterro para elas, mas servirão de adubo para a terra. Chorem e gritem de dor, vocês pastores, vocês líderes do rebanho, arrastem-se no meio das cinzas. Chegou a sua vez de serem destruídos, esmiuçados como vasos de porcelana. Os pastores não encontrarão lugar para se esconderem. Não haverá salvação nem jeito de escapar para os chefes do rebanho. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, o lamento dos chefes do rebanho, porque o Senhor está destruindo as suas pastagens. Os povos que hoje vivem em paz e segurança serão destruídos por causa do fogo da ira do Senhor. Ele saiu como um leão que deixa a sua toca à procura de alimento. A terra desses maus pastores será destruída pela espada do inimigo e por causa do fogo da ira do Senhor. Terrível, né? O Senhor está no capítulo 25 falando sobre todas as nações da terra que vão sofrer o castigo, assim como Israel, seu povo, está sofrendo. Nação após nação vai sendo vencida pelo próprio Senhor. A própria ira do Senhor vai ser derramada sobre todas as nações que se rebelaram contra ele, sobre todas as nações que fizeram Israel sofrer debaixo de opressão. Então, a ira do Senhor sempre vai estar ligada com a questão da maldade, com o pecado, com a injustiça, com a rebelião, com a traição, né, com a imoralidade, com a prostituição, né, com todos esses tipos de pecados que o ser humano pode cometer nessa terra, rejeitando a palavra. E o Senhor diz que assim como ele está castigando o seu povo, Judá e Jerusalém, Israel, né, que já foi destruído pela Assíria, o Senhor vai fazer com as outras nações também. Por quê? Porque ele está começando o juízo pela sua própria casa, a palavra fala, né? O juízo de Deus começa pela casa dele. Por quê? Porque aqueles que deveriam ser o exemplo para as outras nações não foram e, consequentemente, as outras nações continuaram debaixo de pecado e de destruição, né? De rejeição ao Senhor. Não ouviram a voz do Senhor e, por isso, estão sendo agora castigados pelo seu próprio pecado. Amém, queridos? Queria que vocês aproveitassem aí esse início de semana. Se tiver um tempinho a mais, medite um pouco mais nessas palavras, grife aí o que vocês precisarem grifar para lembrar dessas passagens. Eu falo que quando o Senhor começa, né, a trazer o castigo sobre Judá e Jerusalém, a gente começa a ler algumas coisas e começa a ficar sem acreditar, né, como que Deus está permitindo tamanha destruição ao seu povo. Mas desde o livro de Êxodo, quando o Senhor começa a falar com Moisés a respeito desse livramento que ele está dando, da libertação que ele está dando para o seu povo e da lei, né, e as ordenanças, os mandamentos, o Senhor diz: escolham, né, o caminho da vida ao invés do caminho da morte. O caminho da vida fala de obediência, o caminho da morte fala da desobediência. Então, foram eles que escolheram e tem sido nós que temos escolhido. Qual o caminho nós temos escolhido?
para viver nessa terra? Qual caminho que nós temos decidido viver nas nossas vidas com o Senhor? Um caminho de obediência e, consequentemente, o caminho de vida, né? Porque isso vai me levar para a vida eterna. Ou um caminho de desobediência, de viver as minhas próprias vontades, de viver os meus próprios desejos e anseios do coração. E a palavra diz o tempo todo que nosso coração ele é enganoso, né? Então, se nós estivermos inclinados a dar ouvido somente ao nosso coração e não o que a palavra de Deus diz, muito provavelmente nós estamos sendo levados por esse caminho de morte. E essa morte é uma morte eterna no final das contas. Amém? Deus abençoe, que vocês possam aí perseverar durante essa semana 34. Nós temos um longo caminho ainda essa semana dentro do livro de Jeremias. E semana que vem é a hora que a gente termina Jeremias aí na semana 35, tá bom? E aí depois, na semana 36, a gente já começa a ver o profeta Ezequiel. Deus abençoe, ótimo início de semana para nós. E até amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar continuando nossa leitura aqui.